é a lei da vaquejada. Ele olhou pra mim e disse, pra mim um cara que defende uma palhaçada dessa não passa do moleque. Ixi. E eu olhei pra ele, ele com seus 60 e poucos anos de idade, eu na época com 35 anos, 40 anos, disse, deputado, para o senhor que tem mandato de deputado federal, que é um homem inteligente, que é um homem que deve ter estudado, que deve ser que é um cara preparado para estar aqui, ter essa opinião, o senhor deve ter um motivo muito forte. Então, na verdade, eu queria sentar para ouvir os seus motivos de ser tão contra, para ver se eu acompanho o senhor no seu posicionamento. E aí ele disse que maltratava o boi, porque machucava o rabo do boi, porque o boi caía e fraturava não sei o quê, e porque era maltrato, e porque o boi sofria, porque o boi chorava, porque o boi... E aí ele deu todos aqueles argumentos, e eu esperei calmamente ele dar todos os argumentos dele, e depois de 10 ou 15 minutos ele falando, quando ele disse tudo que queria, disse que ele era um cara que fazia parte de uma ONG de proteção dos animais, e que era inadmissível votar a favor de um absurdo desse. E aí quando ele disse tudo que queria, eu disse, deputado, se a verdade que eu conhecesse fosse essa que o senhor conhece, eu também seria contra. Mas eu queria que o senhor, da mesma forma que eu ouvi o senhor me ouvisse e ouvisse a minha verdade. Eu sou um homem que estudei, que me formei, mas que eu tenho a raiz no campo. Que eu nasci dentro da fazenda e que o bezerrinho, na época, enjeitado da vaca, eu queria levar pra dentro de casa praticamente, pra dar de comer dentro de casa, pra criar na madeira pra escapar, e acabava criando um vínculo com aqueles animais, com os borreguinhos, com tudo. Então eu fui criado no campo. E deputado, eu jamais estaria aqui pra defender qualquer coisa com o intuito de machucar ou de prejudicar qualquer animal. Eu acho que tá havendo uma falha muito grande na comunicação. Diferente do que o senhor tá pensando, hoje nós temos um esporte que, e aí eu quero que vocês que estão nos ouvindo hoje prestem bem atenção. Um esporte que, diferente do esporte antigamente que surgiu dentro da caatinga, que derrubava o boi no chão duro, ele passou a ser dentro de uma pista de vaquejada e, pela lei que a gente está aprovando aqui, uma obrigatoriedade de uma cama de areia que vai amortecer a cama do boi e, com isso, comprovadamente por estudo científico, evitar lesão. Um esporte que era puxado pelo rabo do boi e, às vezes, acidentalmente, mesmo que não fosse intenção do vaqueiro ou que fosse intenção, mas por ignorância, arrancasse o cabelinho da ponta do rabo do boi. Hoje existe um protetor de cauda que veste no rabo do boi e que está comprovado por exames de termografia, por exame de ressonância, por vários exames, que usando o protetor de cauda homologado, que foi aprovado e testado, ele não vai lesionar a cauda do boi. Deputado, a gente está falando de uma lei que, a partir da aprovação dela, o boi tem que ser tratado com humanidade, de forma humanizada. O que é isso? Se você, por exemplo, hoje, não sei se você sabe disso, Arthur, mas pelo regulamento, se você vier na carreira e você dá uma tapa no boi, você é desclassificado da competição. Vou além. Se você xingar o boi